uma vez o chamamento das chapas. Chapa 1, presente? Não? Tá. Então vamos começar o debate das eleições para o DCE. Vou explicar como é que vai ser os debates, vão ser de 1h30. No primeiro bloco vão ser apresentações das chapas, de 15 minutos, 13 minutos para cada chapa. No segundo bloco é perguntas entre as chapas, é 30 minutos. 30 segundos para uma pergunta, resposta de 1 minuto e 30 segundos, réplica de 30 segundos e tréplica de 30 segundos. Depois, no terceiro bloco, é o perguntas do público, que vocês podem fazer para o menino que levantou a mão ali, o menino está sentado ali, ele vai estar ali todo o debate para vocês anotarem ou irem até ele anotar. E o quarto bloco e o último são as considerações finais das chapas, 15 minutos, 3 minutos para cada chapa. Vamos começar, então, com as apresentações das chapas, começando, então, com a chapa 2. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruna, eu sou do curso de Serviço Social. Eu sou a Jéssica, do curso de Farmácia. Então, a nossa chapa 2, ela traz um pouquinho do histórico de como que a gente formou. A gente se encontrou, a maioria de nós se conheceu a partir das lutas travadas no movimento estudantil, não só esse ano, mas há alguns anos a gente vem, vários membros da chapa participando das mobilizações por melhores condições de ensino na universidade. E esse ano, vários de nós participamos das ocupações que aconteceram na URGS, de lutas, enfim, por melhores condições, a ocupação da reitoria, da videoteca, do direito, das mobilizações de junho do ano passado, no bloco de lutas. E muitos de nós se conheceram nesses processos de luta. E a partir daí, a gente vem conversando, então, a partir da luta, a partir desses momentos concretos, assim, a gente vem conversando sobre a necessidade de uma renovação do movimento estudantil, de romper com velhos vícios e de construir um novo movimento estudantil que esteja na base, que esteja dialogando com as necessidades dos estudantes que mais precisam para melhores condições de permanência na universidade. E a gente vem também fazendo uma crítica à forma como o DCE se organiza, que se coloca bem distante da realidade dos estudantes, de forma autoritária e não democrática. Então, as nossas propostas também vêm nesse sentido de tentar trazer um pouco mais de democracia para dentro do DCE e para a gente conseguir organizar a nossa luta de forma bastante democrática e que consiga dialogar com a necessidade dos estudantes que estão distantes ou que não estão, nesse momento, querendo ou conseguindo participar dessas instâncias de organização do movimento estudantil. A nossa chapa também tem uma proposta bem horizontal de organização. A gente se pauta pelo autofinanciamento, então, tudo que a gente faz, as camisetas, os materiais de campanha, a gente procura fazer atividades para se autofinanciar, sem atrelamento a partido político ou organizações, enfim. Então, a gente vai passar o nosso barquinho aqui para quem quiser contribuir com a nossa chapa. Então, alguns eixos, assim, direitos estudantis, lutar para RU, pelas casas dos estudantes, contra a resolução 19, pelos cursos noturnos, formação de qualidade no ensino, democracia. Quem é que está contando o tempo? Tu? Oi? Boa tarde a todas e todos. Sou Lisiane, faço enfermagem. Sou o Ricardo, do Serviço Social. E a gente está construindo aí a chapa 3, Podemos, Mobilizar e Conquistar. A gente é a maior chapa de oposição ao DCE esse ano, a gente está presente em mais de 51 cursos, temos mais de 300 apoiadores dos estudantes, e a gente se coloca como alternativa para o movimento em função da gente ter tido um DCE totalmente apático, né? E compreender que o DCE é um meio
importante de luta, né? Não só para as lutas estudantis, mas também para as lutas sociais. Colocar que o pessoal que compõe essa chapa, a gente também estava nas lutas do RU da ESEF, a gente estava assim na ocupação da reitoria, algumas pessoas que se organizam dentro da nossa chapa. A gente não prega esse discurso apartidário, porque as pessoas elas têm que se organizar, no momento que elas estão dentro de um DCE, elas estão se organizando, e isso é muito perigoso. A gente já passou por um período em que a gente era partidário, e acho que a gente não precisa voltar a 64 de novo, então ter esse cuidado quando a gente coloca o que é ser partidário. A gente estava também junto ao movimento negro, que acho que é uma coisa que tem aparecido em todas as chapas, que todo mundo aqui é pai das cotas, né? E deixar bem escuro que as cotas dentro da URGS são uma conquista do movimento negro atrelado aos movimentos sociais. Então que a gente pare de reivindicar uma coisa que não é nossa, né? Que a gente auxiliou a construir. A gente se coloca enquanto alternativa para que se tenha um RU ampliado, que se tenha concurso para segurança, porque não adianta só colocar luz pelo campus e a gente não interligar. O campus da saúde ele é totalmente gradeado, ou ele é totalmente, como está acontecendo aqui na Psico, né? A gente vai tirando os espaços de convivência dos estudantes. A gente se coloca contra o Reúne, porque a gente vê que é uma precarização, porque o Reúne ele é um dos eixos da nossa campanha, porque ele é uma precarização, né? Tu amplia o número de cursos, tu amplia o número de vagas, mas tu não amplia as salas, tu não amplia os professores, tu não amplia a estrutura. A gente vê o que aconteceu com o prédio do direito lá, né, que não tem 1 ano de uso e já está caindo. Então a gente se coloca, daqui a pouco está passando um panfletinho nosso e acho que é isso. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Lucas Dalinogari, da História. Boa tarde, eu sou o Juliano, das Ciências Sociais. Nós somos a Chapa 4 e nós queríamos relembrar, mais uma vez, que não existe nenhum partido por trás da nossa chapa, mas que também nós não temos aquele discurso que é da atual gestão de ser apartidário, porque nós sabemos que isso não existe. E eu passo aqui para o Juliano agora, se queria relembrar para marcar isso mesmo. Nós relembramos isso porque a nossa chapa é composta de vários membros que tiveram na luta durante o ano, aí, só que de forma independente, né, que agora se organizaram para as eleições e principalmente para pós-eleições. Nós não somos só uma chapa que surge agora do nada, mas nós somos um movimento que está aí por ano todo para pós-eleições, para continuar a luta que já vem sendo feita. Nós nos compusemos agora na eleição, como ele disse. Nós nos compusemos como uma chapa de oposição, por entender que o atual DCE ele não é um DCE que realmente represente os estudantes, ele não é um DCE que abra os espaços de verdade, ele é um DCE que delibera sozinho e que realmente toma posições muito contrárias àquilo que a nossa chapa acredita. Então, acho que é isso, né? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Opa. Eu sou Tatiele, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda aqui do lado da Fabico. Essa aqui é a Natália, ela é estudante de Serviço Social aqui nesse prédio. E a gente é a Chapa 5, Coragem para Mudar. A nossa chapa é a chapa que reúne a galera que dentro e fora da universidade tem se mobilizado em defesa de grandes pautas que têm tornado a universidade um espaço cada vez mais popular e democrático. A gente sempre esteve na defesa, junto do movimento social, das cotas, do Reúne, do ProUni, do FIES, e ao longo desse período a gente tem mudado a cara da universidade, só que a gente não acha que está tudo legal. E agora a gente quer mudar ainda mais a cara dessa universidade, quer que o estudante não só entre nela, mas permaneça. Não é de hoje que a gente faz política aqui na URGS e não é de hoje que a gente não se sente representado pelo DCE. Há muito tempo, desde as gestões aqui da galera da Chapa 3, da galera que hoje é a galera conservadora da Chapa 1, que nem se faz presente nesse debate, a gente não se sente representado, porque em ambas gestões a gente viu um DCE pouco democrático e pouco conectado à realidade do estudante. Enquanto isso, a gente esteve fora da universidade, dentro também lutando pelos 10% do PIB para a educação, pelos 75% dos royalties do petróleo para a educação, que hoje a gente quer um DCE que também possa dar as diretrizes para onde essa verba vai. A gente quer que ela vá para assistência estudantil, para que a gente consiga ter o horário do RU ampliado, porque a gente sabe que se a gente sai do trabalho e perde a hora do RU, a gente
já não tem mais como fazer uma refeição, porque no bar já é um valor exorbitante, não tem como fazer fora também. A gente quer a creche universitária, a gente quer apoio não só financeiro, mas também apoio pedagógico para o estudante que veio da escola pública, a gente quer a casa do estudante do Vale, enfim, a gente quer políticas que façam que o estudante seja realmente acolhido pela universidade, que hoje tem um caráter muito elitista, apesar de ser uma universidade federal. A gente quer que a universidade seja resgatado o caráter popular da universidade federal, que a gente possa cada vez mais estar formando pessoas que possam contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com o desenvolvimento da nossa comunidade. Enfim, a gente quer um DCE a serviço de mais oportunidades, e se vocês estão do lado da galera que quer esse novo projeto de universidade, da galera que quer cada vez mais povo dentro da universidade, cada vez mais pobre, preto, mulheres, enfim, vocês estão do nosso lado. Então, convido vocês já de antemão para curtirem nossa página no Facebook, Coragem para Mudar, Chapa 5, e ao longo do debate a gente vai expondo mais ideias da nossa chapa. Obrigada. Agora vamos fazer o sorteio explicando como é o debate de chapa para chapa. O primeiro sorteado vai escolher para que chapa que vai ser, que quer fazer a pergunta, e obrigatoriamente esse primeiro vai ser o último a ser perguntado. E aí, enfim, o que foi escolhido, por exemplo, agora é a chapa 4 que pergunta, o que tu escolher vai ser o próximo a perguntar, e assim por diante. Então, chapa 4 escolhe. Bom, a gente vê a atual gestão que infelizmente não se fez presente agora, né? Talvez por não gostar muito de democracia, talvez por algum outro problema, se vangloriar bastante de ter prestações de contas claras no DCE. A gente gostaria de saber qual é a posição de vocês em relação à questão financeira do DCE. Como vocês pretendem gerir a questão financeira do DCE? 1, 2, 3, testando. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né, a todos os presentes, né, sobre a questão financeira do DCE. A gente acredita, né, que o movimento estudantil deve ser autofinanciado, que fazer suas atividades para obter recursos, né, o cartão TRI, festas, camisetas, eventos. A gente acredita que essa é a fonte de arrecadação. E o investimento tem que ser a serviço das lutas das demandas dos estudantes. O que a gente viu durante o ano, durante a gestão do DCE, é um DCE que faz uma campanha que parece mais eleição de síndico. Em primeiro lugar, a eleição do DCE não é eleição de síndico. O DCE é a associação que representa todos os estudantes da URGS. E ele está a serviço da luta por seus direitos. E tem que ter total transparência em suas ações. E em todas as gestões que nós fizemos parte, grupos ligados a nós fizemos parte, nós apresentamos prestações de conta em SEB, em que eram debatidas entre os diretórios acadêmicos, havia comissões auditoras, e eu também gostaria de perguntar para os colegas, não sei se vocês estão há muito tempo aqui na universidade, mas em 2010, esse mesmo grupo político que hoje compõe o DCE, na época chamado DCE Livre, houve um escândalo de desvio de mais de 5 mil reais do DCE da URGS. Esse escândalo ficou famoso como escândalo Todinho, protagonizado por Renan Preto e Marcel Van Hatten, da chapa aquela partidária, do DCE de verdade, meu partido estudante. Este ano lançam como candidato Marcel pelo PP, defendendo a universidade, menos Marques e mais segurança, pedindo repressão e brigada militar dentro da universidade. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a visão financeira da atual gestão do DCE e sobre o seu apartidarismo. Sobre o apartidarismo da Chapa 1, eu acho que a nossa posição é bem clara, né? Esse discurso de meu partido é o estudante, ele é muito parecido com o do meu partido é o Rio Grande, e a gente já está acostumado com isso. Sobre a atual gestão financeira, eu acho que está bem claro quais são as posições deles, mas nós queríamos aprofundar alguns pontos que são importantes do nosso programa, como, por exemplo, que não seja apenas clara a prestação de contas do dinheiro do DCE para os estudantes, mas que os próprios estudantes participem desse foco. Para onde vai o dinheiro? Não basta eu, como estudante, saber onde foi o dinheiro que é destinado a mim, mas eu acho a nossa chapa, Ação Libertadora Estudantil, entende que é essencial que o estudante defina para onde vai esse dinheiro.
Bom, para colocar formas de organização, a gente se propõe que as coordenações elas sejam por curso, não mais esse mote de coordenação geral, e que essas coordenações de curso façam essa gestão. Então, de campo. Cada campus vai ter a sua prestação de contas em relação àquilo que gira aqui e que a gente consiga colocar isso também para o DCE. Mas é isso, vão ser descentralizados. É Campus Centro, Campus Saúde, Campus do Vale e Campus Olímpico. E para a gente poder conseguir injetar a grana nas reais demandas dos estudantes em cada campus. Não ficar isolado na sede. Olá, gostaria de perguntar para a Chapa 5, fazer uma pergunta. A gente tem uma concepção muito clara sobre a autonomia do movimento estudantil. Durante esse ano, a gente presenciou dois importantes momentos, dois momentos que o DCE da URGS violou, além de ter violado a autonomia do movimento estudantil por meio das assembleias virtuais, infelizmente eles covardemente não se fazem presentes aqui no debate. E isso é infeliz, que eu gostaria de perguntar diretamente a eles, e a gente gostaria de saber o que vocês acharam sobre o episódio que ocorreu aqui no Instituto de Psicologia, a assembleia que eles tentaram fraudar e alterar o estatuto por meio de votação por procuração. Essa tentativa deles de fraudar e burocratizar o estatuto da ZEM para se tornar um diretório balcão de negócios. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse episódio, assim como do direito dito no debate anterior, em que o Rafael Schneider Então, sobre esse processo de assembleias por fórum online, nós temos uma opinião muito clara, inclusive que é uma crítica que a gente faz às últimas gestões dentro da URGS, de que isso só afasta o estudante. A gente precisa ter cada vez mais espaços presenciais de discussão, que não sejam apenas espaços SEBs, onde vão representantes dos diretórios acadêmicos, ou dos centros acadêmicos, mas que sejam espaços com todas e todos os estudantes, que todas e todos tenham voz e vez e possam participar e construir não só a gestão, mas as políticas para a universidade. Porque a gente fala aqui do DCE, mas a gente também tem muito a incidir dentro da universidade através dos conselhos e câmaras universitárias. Não, assim, eu não sei se tem tempo, mas só para complementar, a atual gestão do DCE, que aqui não se faz presente, teve ao longo de sua gestão uma série de tentativas de golpe ao movimento estudantil, desde as assembleias virtuais até os SEBs chamados em momentos de férias, e é muito por isso também que a gente está aqui concorrendo hoje, porque a gente quer um DCE que seja cada vez mais ao lado dos estudantes e com a participação dos estudantes, e é muito reflexo disso que hoje aqui nesse debate tenha muito mais gente que participa do movimento estudantil do que estudante de fora, que não está acostumado com o movimento que a gente faz dentro e fora da universidade. Eu queria devolver em forma de pergunta uma coisa que me chama a atenção das pessoas que compõem a Chapa 5, é que vocês falaram de ProUni, de REUNI, de FIES, e aí eu trago para vocês que isso é uma política do PT, e que ele está dentro da chapa de vocês com algumas organizações, e eu queria compreender que juventude é essa que defende esses programas, onde que 55 mil dos jovens que morrem no Brasil, 33 mil são negros. E da onde que esses jovens eles vão entrar no ProUni, no FIES, e para que a gente defende que os jovens de classe baixa, pobre ou popular, como vocês gostam tanto de dizer, que eles tenham que pagar uma faculdade ao invés de utilizar a faculdade pública? É essa a política que vocês têm para o DCE? Então, Lise, a gente tem um alinhamento com uma política nacional que nunca na história desse país botou tanto jovem negro, pobre de periferia dentro da universidade. Seja dentro da Universidade Federal com o REUNI, que sim, tem seus problemas, mas que colocou uma galera dentro da universidade e talvez para ti não faça diferença, mas para o cara que nunca ia ter a oportunidade de estar aqui e ter o seu curso que não tinha antes, para ele faz diferença. Para o cara que está no ProUni, faz diferença. Para o cara que entra na universidade pelo FIES, faz diferença. Então, para a galera do Chapa 2, ali da Barca,
Mais cedo, hoje, no outro debate, não sei se vocês estavam presentes, mas eu sei que a galera da chapa de vocês estava, a gente fez aqui o debate sobre assistência estudantil, e eu queria saber quais são as propostas que vocês têm sobre esse tema. Bom, muito boa pergunta, porque para falar do que a gente vai fazer com relação à assistência estudantil, é importante a gente falar com o que a gente já fez para assistência estudantil. Esse ano inteiro a gente participou de todos os movimentos que tiveram pedindo auxílio, brigando por auxílio, por mais assistência estudantil. Tivemos uma grande vitória agora na ocupação da reitoria, com mais benefício e auxílio no final de semana para os moradores da Casa do Estudante, para a gratuidade do RU para os beneficiários da praia e moradores da Casa do Estudante. Então, eu acho que não tem muito o que falar sobre o que a gente vai fazer, basta olhar para o que a gente já fez, o que a gente vem fazendo esse ano inteiro e o nosso calendário de lutas que virão independente do instrumento do DCE ou não, porque a gente acredita que a luta pela assistência estudantil ela é a luta prioritária dessa universidade, porque é onde atinge o estudante, onde dói mais, é onde atinge na alimentação, atinge na questão do salário que o estudante recebe, que é uma mixaria, os R$400 da bolsa. E nós estamos trabalhando nisso através da fundação do coletivo de bolsistas, que vocês devem conhecer, que está funcionando, foi fundado, e a gente está em luta. E se tudo der certo, a gente vai conseguir mobilizar os estudantes por mais conquistas. Então, eu queria saber, assim, ó, de vocês, devolver um pouco essa pergunta da assistência estudantil, como você se propõe a combater por mais assistência estudantil, se para a chapa de vocês, com relação aos componentes que vocês têm, é quase impossível se desatrelar da posição da reitoria. Como vocês vão lutar por mais assistência estudantil quando vocês não conseguem sequer olhar para a cara da reitoria e fazer algum movimento que combata a política da reitoria? Primeiro, começar que eu não entendo como é que a gente não consegue enfrentar a reitoria, porque a gente não tem a menor dificuldade de fazer isso. Inclusive, a gente não tem dificuldade em dialogar com a reitoria. Porque o diálogo também é importante, eu acho que aqui a gente quer dialogar com o estudante e também com os espaços dentro da universidade, com o reitor, com os professores, com os funcionários. Acho que isso aqui é pauta de todas as chapas, né, o diálogo. E acabou o tempo. Eu acho que a posição de vocês como conciliadores com a reitoria já ficou muito clara em todas as apresentações, em todo o trabalho de vocês. Agora, assim, ó, eu queria que vocês pensassem um pouco, entendessem que a conquista da assistência estudantil não se dá através do diálogo com a reitoria. Não basta tu sentar com o Ângelo da Praia e pedir, por favor, nos deem mais direitos, nos deem mais coisas. Porque é pela luta que a gente conquista. E vocês não estão na luta e nunca estarão no momento que não cortarem o cordão umbilical com essa reitoria. Bom, eu queria fazer uma pergunta para a chapa 3. Então, acho que a gente pode continuar mais ou menos pelo mesmo assunto, assim, né? A gente gostou bastante da pergunta que vocês fizeram, porque essa é uma pauta que é bem prioritária na nossa chapa a respeito de direitos estudantis, permanência, assistência estudantil. Então, continuando na mesma linha, a gente queria saber como que vocês, se vocês já tentaram, então, esses diálogos com a reitoria, que tipo de conquistas vocês já conseguiram com esse diálogo com a reitoria, nessa política de conciliação, e o que vocês pretendem agora para o próximo período conquistarem em termos de direitos estudantis. Eu acho que tu fez a pergunta para a chapa 5 sem querer, né? Então, sim, só que nós não tivemos contato nenhum com a reitoria, porque nós somos um movimento estudantil novo. Tirando... Tá. A gente pode te responder do que está no nosso programa, né? Como a gente comentou, a gente teve vários membros que estiveram dentro das lutas, e nós acreditamos que a questão da assistência estudantil, ela é principal em qualquer programa que se proponha realmente a ser de oposição não somente à atual gestão, mas oposição também ao programa da reitoria da universidade. Até porque a gente, apesar de reconhecer todos os avanços de ProUni, FIES e REUNI, que realmente não eram coisas que não existiam, mas todos sabemos que são problemáticas, não basta tu pôr o estudante na universidade, tu tem que dar condições que ele se mantenha, né? A gente consegue enxergar a defasagem das bolsas e principalmente
não só as bolsas, mas as creches estudantis são defasadas, as casas de estudantes são defasadas, e a gente acredita que só consegue se avançar nisso realmente mobilizando o estudante. Não basta um diálogo conciliador, tem que mobilizar o movimento estudantil desde as suas bases, todas as forças, para que realmente se tenha uma pressão de verdade, um movimento estudantil que seja forte para bater de frente na reitoria e não apenas fazer um diálogo conciliador. Bom, vocês falam sobre reconhecer a importância do ProUni, do FIES. Eu acho que reconhecer a importância do ProUni é reconhecer o quanto o governo deu de bagatela, uma quantidades absurdas de dinheiro para os tubarões do ensino privado. Então eu acho que reconhecer o ProUni é um retrocesso muito grande para o debate do que é de fato o avanço estudantil, o avanço, no caso, a inclusão do estudante dentro da universidade. Lembrando que um estudante do ProUni custa 7 vezes mais caro para o governo do que o estudante dentro da federal. Nós temos clareza e concordamos com isso. A gente reconhece no sentido de que realmente se ampliou o ensino superior. Agora, a forma como está se ampliando é a posição na nossa chapa. A gente não concorda com várias coisas, inclusive a questão do ProUni custar 7 vezes um estudante federal, e ao mesmo tempo a gente vê um REUNI que também é extremamente precário, que coloca o estudante na Universidade Federal e não dá condições para ele continuar. Nesse sentido, a gente tem algumas propostas no programa que mandaram eu concluir agora e eu não vou poder falar. Não, a gente já girou tudo. Agora a gente vai passar para as perguntas do público. Tem só 3? A gente tem mais aqui, pode deixar. Tem várias aqui. São 6. Agora tem. Acha uma que não. Como vocês estão financiando os materiais da campanha da chapa? Se caso a chapa ganhe, qual modelo de gestão vocês propõem? Tem lideranças? São 3 perguntas, na verdade. Então, galera, sobre o nosso financiamento. O nosso material acabou de chegar hoje, vocês nos viram nos últimos debates com um xerocão aí, bem podre. A gente realmente estava até com dificuldades financeiras, diferentes das outras chapas, aparentemente. A gente tem se financiado através de vaquinhas entre nós mesmos, através do auxílio de alguns sindicatos, através de festas que a gente tem realizado e contribuições espontâneas que a gente tem recolhido de pessoas que apoiam a nossa chapa. Sobre a gestão do nosso material, vocês também podem ver, a galera aí recebeu. A gente apresenta uma proposta de executiva, que são 2 nomes, mas também a gente tem outras coordenações, que, se não me engano, já está no nosso Facebook. E a gente pretende, ao longo do ano, fazer com que a gestão seja muito mais construída de fora para dentro, junto com os estudantes, do que de dentro para fora. A princípio, a executiva, a gente só pensou num calendário de espaços onde a gente possa reunir o conjunto dos estudantes da URGS para que a gente organize as atividades e pense o que a gente vai fazer ao longo do ano. Bom, o nosso financiamento tem sido bem precário, porque nós, como o Lucas já colocou no início, nós não somos uma chapa que tem um partido por trás e que pode se financiar dessa forma. Nós buscamos alguns apoios, sim, em sindicatos, mas esses apoios talvez venham, talvez não venham, a gente ainda não sabe. No momento a gente está fazendo as coisas à mão com o nosso quase artista Lucas, e o panfleto foi xerocado exatamente do bolso de cada um da chapa, dos apoiadores. Quanto ao modelo... inclusive se alguém quiser apoiar, a gente aceita, é só passar aqui com o Lucas e entregar um pouquinho depois. 30 segundos, obrigado. E questão de gestão, nós realmente
temos uma nominata, é obrigatório, todos têm, mas nós pretendemos uma grande descentralização. A gente pretende que a executiva do DCE seja realmente apenas organizadora, né? Que ela sequer paute o DCE, que as pautas surjam dos mais diversos movimentos estudantis, estudantes autônomos, cursos, DAs e concluo. Tá respondendo. A gente tem financiamento de diversas organizações, coletivos, sindicatos, contribuições espontâneas, servidores. A gente não tem uma liderança tripla, eu já tinha falado isso antes. Não vai ser uma liderança focada lá na sede centro, 3 pessoas e as reuniões acontecendo lá. A gente vão ter coordenações por campus, cada campus terá vai ter uma coordenação, e essas 2 pessoas que estão responsáveis pela coordenação que vão ver com o campus qual é a melhor forma de fazer isso. Não tem como a gente dar uma coisa fechada para os estudantes. E a gente se propõe a fazer uma gestão, acho que limpa, de todas as gestões que a gente estava, que eu estava, tiveram sim, as prestações de contas, então acho que isso é bem tranquilo quanto ao método financeiro utilizado. Até porque a gente sabe que quem é movimento estudantil, a gente se autofinancia, né? Bom, sobre o financiamento, assim, acho que já ficou desde a nossa apresentação bem claro o nosso autofinanciamento, assim, para quem ainda não viu, está passando o nosso barquinho e quiser contribuir. Nosso financiamento está sendo basicamente as oficinas na confecção dessas camisetas, que, aliás, também, se quiserem, amanhã, lá no Vale, a gente vai fazer mais uma oficina para fazer essas camisetas, é R$15, quem quiser contribuir também. Então, o nosso financiamento está sendo feito do estudante. A gente está passando em sala, falando sobre a nossa política, chamando o estudante para construir junto, que é uma política muito nova, né? Tu passar em sala e convidar o estudante para construir junto alguma coisa, e não simplesmente chegar com o material pronto. E também sobre a forma como a gente se organiza, a gente pretende fazer assembleias nos campos, se eleitos, né? Assembleias nos campos para levar as demandas para o DCE, a gente se organiza por GTs também de trabalho, e também a própria construção da chapa, a gente está fazendo rodas de conversa e está em aberto também quem quiser se somar para construir com a gente. É isso aí. Quais são as políticas das chapas referente à transparência e democracia nas gestões? Então, em parte, eu já respondi, que a gente está se organizando por GTs, e nisso, quem quiser também se somar depois na construção do DCE, nos GTs, as reuniões vão ser abertas também para quem quiser participar e construir e opinar junto. A gente também propõe a realização de assembleias nos campi para discutir as demandas daquele campus e depois levar para os SEBs e para as reuniões plenárias do DCE. Bom, e a proposição é que seja o mais aberto possível. Os GTs vão ser organizados em vários eixos, como já está no nosso programa, a questão da democracia, a questão das opressões, assistência estudantil, formação, discussão de currículo, onde todas as pessoas que comporem esse GT vão ter direito a voto nas assembleias, para ter a situação mais democrática possível, mas ao mesmo tempo a gente ter uma universidade onde os estudantes tenham seus direitos e também tenham seus deveres. Bom, a gente já teve a oportunidade de trocar tanto o assunto da transparência quanto da democracia, né? A gente já explicou nossa forma de financiamento, nossa forma de prestação de contas, né? E de construir as assembleias do DCE, construir os espaços pelos campi, né? Por isso, a gente está propondo 2 pessoas de referência para a coordenação de campus, construir assembleias dos cursos, trabalhar as suas demandas específicas. A gente acha que as assembleias de estudantes e os SEBs tem que ser um espaço privilegiado do DCE, em que vai se construir as lutas e que vai se construir as mobilizações, que é a forma que a gente enxerga de conseguir as coisas no movimento estudantil. Não é chegando com ofício para o reitor, não é tentando fraudar estatuto, não é tentando violar a autonomia dos diretórios acadêmicos, como a atual gestão do DCE tentou fazer com o diretório da psicologia. Gostaria de relembrar essa luta. Os estudantes foram muito firmes, né, em impedir esse golpe, impedir
esse ataque que eles tentaram fazer, e a gente acredita que o nosso método é a participação, que com a participação e a mobilização nós podemos conquistar. Muito obrigado. Bom, eu acho que essa é uma pergunta interessante para nós, porque é o eixo central do nosso programa, né? É uma proposta que a gente destacou no nosso precário folheto, inclusive, que se chama o teu DCE, que é realmente descentralizar o DCE para que ele não seja um mero reformador de salas ou um prestador de serviços, para que ele seja um espaço realmente democrático. E não qualquer democracia, não uma democracia que se faça por 1 ou 2 eleitos, mas uma democracia que se faça onde cada estudante, independente de curso, independente de orientação política, tem autonomia para se colocar nos debates do DCE para ter o seu voto ouvido. Nós também defendemos que se criem espaços institucionais e que sejam reconhecidos esses espaços para debate e deliberação sobre aquelas populações da universidade que são historicamente em condições de desigualdade, como, por exemplo, a população de baixa renda, os cotistas indígenas e vários outros. Obrigado. Não, então, gente, essa questão da democracia e da participação, a própria participação dos estudantes, é muito uma das nossas principais críticas à chapa 1, né, a chapa da atual gestão. E, nesse sentido, a gente traz uma série de propostas no nosso material, que vocês podem ver aí, que é, por exemplo, a questão do orçamento participativo do DCE, para que as contas do DCE sejam o mais transparentes possíveis, para além de um DCE itinerante, que esteja presente em todos os campos, que esteja presente de fato na vida dos estudantes. Para além disso, tem também a questão da representação discente, que a gente quer ter um fórum dos alunos onde de fato a gente possa discutir o que vai ser defendido nessas representações, pelos campos, enfim, pelos cursos e tudo mais. A gente também tem a proposta do portal da transparência, que também tem a ver com as contas do DCE. A gente quer fazer um DCE cada vez mais representativo e de fato conectado à realidade e às demandas dos estudantes. Próxima pergunta. Qual foi o método de abordagem para conseguir os apoiadores? Chapa 5? Não, tudo bem. Qual foi o método de abordagem para conseguir os apoiadores? Os apoiadores que estão construindo mais de perto, no dia a dia da chapa, a gente já vinha discutindo desde o início do mês, construindo com pessoas com quem a gente já dialogava dentro dos nossos diretórios acadêmicos e movimentos dentro da universidade. E fomos aproximando cada vez mais pessoas e construindo junto o nosso programa. Não foi uma coisa que 5 pessoas sentaram para escrever. A gente foi construindo ao longo do mês, desde que se iniciou o processo de comissão eleitoral de abertura do processo do DCE. E não sei. É isso. Bom, como o nosso movimento se constituiu um pouco antes do pleito para se constituir como chapa, mas principalmente como movimento para pós-eleição também, se agregar, ele iniciou com alguns que eram amigos, que participaram juntos das lutas, e aí vai se agregando outras pessoas que simpatizam com o programa, que simpatizam com a ideia de uma chapa onde se possa participar de verdade, onde não se vá simplesmente para concordar com o programa, porque desde o início a gente veio reiterando que nós não somos uma chapa messiânica, nós não viemos com um programa super pronto, com todas as soluções e com tudo que o estudante precisa. A nossa grande proposta, para a gente não vantagem, porque outras chapas também vêm assim, é realmente buscar uma democracia direta, onde o estudante busque construir o DCE, a Universidade Popular, da mesma forma como a nossa movimento, a nossa chapa é construído. Bom, em primeiro lugar, a gente acredita que a democracia, a luta não se dá apenas nas eleições, né? Se dá nas mobilizações, se dá nas lutas, né? A nossa chapa já tem uma tradição de ter construído gestões de DCE, ter construído lutas mesmo sem estar no DCE. Existe uma trajetória que a gente luta, que está numa linha do tempo em nossos panfletos, várias lutas que ocorreram na universidade durante os últimos anos, e durante os últimos anos também polarizamos com um projeto conservador que atualmente dirige o DCE. Muitos colegas têm nos apoiado por meio dessas lutas. Temos mais de 300 apoiadores em vários cursos
Nós fizemos o esforço de participar, estar em todos os campi, passar em sala, ouvir as demandas do curso durante a própria campanha. Todo dia, vários apoiadores têm somado a nossa chapa e nós fizemos o esforço de Oceclimar. É um campus lá de Imbé, do curso de Biologia Marinha, que há muitos anos se encontra abandonado. E o diretório acadêmico e boa parte do seu curso aderiu, apoiou a nossa chapa e vai lutar por seus direitos, por suas demandas do campus. Esse debate dos apoiadores é bem importante aparecer, porque em outras eleições, e nessa mesma, a gente vê que vira uma contagem de quem tem mais apoiador, quem tem menos apoiador, e muitas vezes as chapas prezam pela quantidade do que pela qualidade do apoiador. Já aconteceu casos de pessoas que descobriram que estava na lista de apoiador de algumas chapas sem saber. Então, assim, os nossos apoiadores são pessoas que estão nos mesmos cursos que a gente, que estão no centro acadêmico ou que não participam das coisas e que nos conheceram, que reconhecem as nossas lutas que a gente vem travando tanto fora das eleições do DCE quanto agora, que se identificam com o programa e que têm clareza de que querem apoiar a chapa e não simplesmente a gente passa por cima das pessoas colocando o nome de pessoas aleatoriamente nos nossos panfletos. Qual a posição da chapa sobre a implementação de um parque tecnológico na universidade? E sobre a internacionalização da universidade? É nosso. O Parque Tecnológico ele foi implantado na URGS em 2010, eu estava entrando e a galera já estava se mobilizando para tentar barrar o Parque Tecnológico, e ele é uma tentativa clara de privatização da universidade. Dentre as nossas propostas, dentro do nosso programa de campanha, a gente se coloca contrário a toda tentativa de privatização e de colocar dentro da universidade as empresas privadas que utilizam do saber do estudante, da força de trabalho barata do estudante, para produzir tecnologia privada e depois gerar lucro para grandes empresas. Então, a gente se coloca contrário a essas medidas e a gente se coloca contrário, por exemplo, a convênios com a Albit, com outras empresas que utilizam da universidade, da tecnologia e do conhecimento produzido aqui dentro para produzir, por exemplo, conhecimento para empresas que vão matar pessoas em outros lugares, assim. Ou qualquer outro tipo de convênio com empresa privada, a gente também faz a crítica de que isso está sendo utilizado. Bom, em primeiro lugar, sobre o Parque Tecnológico, a gente tem uma concepção muito clara, que a universidade pública, que é investido com dinheiro público, o que é produzido nela tem que voltar à sociedade. A gente é totalmente contrário ao uso do dinheiro público, da estrutura de uma universidade pública, para dar patentes do desenvolvimento científico que nós construímos para as empresas privadas. A gente acredita que royalties, patentes, têm que ser destinadas para melhorar a qualidade da universidade, melhorar a infraestrutura da universidade. Não podemos ter aquele prédio do Reúne, que é o prédio de sala de aula do Campo Centro, construído às pressas e agora está interditado devido ao risco de desabamento. A gente acha que o desenvolvimento tecnológico que a universidade produz tem que servir para construir a universidade, dar mais qualidade a ela e melhor assistência estudantil aos estudantes. E sobre a internacionalização da universidade, sobre os intercâmbios, a gente respeita muito isso, inclusive somos favoráveis à Ciência Sem Fronteiras, também para as ciências humanas, mas garantido as condições de assistência estudantil, moradia e permanência aos estrangeiros que vierem a estudar na URGS com a gente. A questão do Parque Tecnológico, ela é em si, mas ela também é um pouco mais ampla, né? Nós temos uma posição geral que é ser contra toda e qualquer tipo de questão que cheire a privatização do ensino público. E o Parque Tecnológico tem esse flerte com a privatização, bem como algumas empresas juniores de alguns departamentos. E nós acreditamos que a universidade ela deve prestar uma função social. Tanto o conhecimento que é feito aqui, quanto qualquer outro serviço, ele não tem que apenas voltar para a universidade. Ele tem que ser feito da universidade para a comunidade, porque afinal é a comunidade realmente que banca o ensino e a qualidade ou não da nossa universidade. Sobre a internalização da universidade, nós achamos muito positivo que
o Ciência Sem Fronteiras, mas nós defendemos uma democratização desses intercâmbios, né? E não somente uma assistência estudantil para os que vêm, mas para os que vão também, que muitas vezes passam dificuldades por onde vão. Então, galera, sobre o parque tecnológico, a gente gosta da ideia de um parque tecnológico, mas a gente vai lutar por um parque tecnológico a serviço do desenvolvimento nacional, a serviço da URGS, que tenha a sua atuação vinculada aos interesses dos estudantes, né? Também não nos adianta um parque tecnológico que esteja somente a serviço, sei lá, do capital estrangeiro. E em relação à internacionalização da universidade, a gente tem muito orgulho de dizer que sempre esteve em defesa de programas como Ciência Sem Fronteiras e também luta para que esse programa seja expandido para todas as áreas da universidade e para que o estudante que vai para o Ciência Sem Fronteiras tenha, sim, o acompanhamento da universidade, não só seja jogado a esmo, e que o conhecimento que ele ganhar no exterior, ele também reverta para a universidade e para a comunidade em si. Próxima pergunta. Quais são as atitudes que cada chapa tomou no último semestre na luta pelo estudante e com ele? Então, galera, nos últimos períodos, a nossa chapa é a chapa da galera que, dentro e fora da universidade, esteve na luta por muitos avanços no que diz a respeito na política para o ensino superior, para a política da educação no Brasil. Conquistamos os 10% do PIB para a educação, conquistamos os 75% dos royalties do petróleo para a educação, e claro que isso não é, a gente não é dono dessas conquistas, a gente não é os donos da verdade, mas a gente tem orgulho de sempre ter essas conquistas que hoje são realidade dentre as nossas bandeiras de muito tempo no movimento estudantil. Só que agora a gente vê que através disso a gente tem novos desafios para a universidade, né? E por isso que a gente faz essa política de tornar a universidade cada vez mais popular e quer muito para isso a assistência estudantil, que é, como eu falei antes, o RU aberto mais tarde, é a casa do estudante, é mais espaços de vivência dentro da universidade para que a gente possa não só simplesmente passar pela universidade, mas também viver ela e fazer da URGS um espaço de oportunidades para todos nós. Bom, como movimento, a gente foi criado há pouco tempo, mas várias pessoas da nossa chapa, como pessoas independentes, estiveram em vários movimentos das lutas estudantis, como as ocupações, a reitoria e tal, e foi por isso que a gente se uniu, que nós tínhamos muitas pessoas, amigos em comum, que estavam em todas as lutas e que não tinham uma unidade assim, para lutar, que não se encaixavam com nenhuma outra chapa ou nenhum outro movimento estudantil. E só reiterando que tanto alguns lutaram como independentes, junto com os outros coletivos organizados, mas que nós não viemos agora para compor uma chapa e sumir, né? Nós nos fundamos agora como um movimento estudantil de verdade, com suas propostas, com suas lutas, e seguiremos junto com os outros coletivos nessas lutas. Então tá, eu estava anotando aqui rapidinho de tanta coisa que a gente fez. Acredito que o trancaço no Rio do Vale, o ato quando teve o lance dos terceirizados que foram queimados, a ocupação do direito, a ocupação da reitoria também, que tem integrantes da chapa que estavam sim nesse espaço, e o quanto isso foi uma vitória para o movimento estudantil. A derrota da Assembleia Virtual, né, que o DCE tentou fraudar o estatuto, né, que a gente se mobilizou, entrou com processo e tal. Apoio à greve dos servidores, o Encontro Nacional da Educação, que foi lá no Rio de Janeiro, que reuniu estudantes e trabalhadores de todo o Brasil, a marcha contra o genocídio da população negra, que aconteceu aqui em Porto Alegre, os atos contra a Copa do Mundo, e eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem muito mais outras coisas para listar, e isso é só nesse semestre, e é por isso que a gente se coloca enquanto alternativa, porque a gente estava na rua e da rua a gente não vai se retirar. Bom, para falar da luta que a gente teve esse semestre inteiro, esse ano inteiro, a gente pode citar todos os movimentos que rolaram simplesmente dentro dessa universidade, desde a ocupação da reitoria, a ocupação do direito, a ocupação do diretório da pedagogia, a fundação do Comitê de Luta pela Paridade, a fundação do coletivo de bolsistas, todos os movimentos que a gente teve presente o tempo inteiro, os atos contra os trotes opressores, sobre a rediscussão das caloradas, enfim, é uma infinidade de lutas que nós estivemos construindo e nós pretendemos continuar construindo e botando mais força. Eu só queria lembrar para a Chapa 5 uma coisa que eles esqueceram, uma conquista, né, do movimento estudantil, que foi a venda da meia entrada, né,
pois compõem o campo majoritário da Uni, venderam a minha entrada estudantil, na entrada nos cinemas, a entrada para culturalidade, que era para ser investida para o estudante. Então, só dar esse pequeno adendo a uma conquista que vocês deixaram de falar. E também falar que 10% para a educação eles colocam como conquista, mas ninguém falou em educação pública, né? E se colocam contra o capital estrangeiro, mas não se colocam contra o capital nacional. Qual a proposta das chapas em relação à segurança nos campi e à autonomia estudantil de ocupar os campi como festas dos DAs? E autonomia estudantil de ocupar os campi com festas dos DAs. Bom, nossa política de segurança estudantil sempre foi muito clara, né? É a volta para os vigilantes universitários, que é uma parte da comunidade acadêmica que foi... sim, eu sei. Era uma parte da comunidade acadêmica que foi extinta no governo FHC justamente para justificar a contratação e a privatização das seguranças, que hoje em dia não são seguranças acadêmicos, mas sim seguranças patrimoniais, onde só se preocupam com os prédios, só se preocupam com a deterioração do patrimônio público e não sim com a vida dos estudantes e com a nossa segurança. Somos completamente contrário à ideia de muitos companheiros da Chapa 5 de implementação de postos da Brigada Militar dentro dos campos. Acreditamos que a gente não pode chamar quem nos bate na rua, nos movimentos sociais, para nos proteger aqui dentro. Sobre as festas, a gente sim bota muita força na ocupação dos campos através de festas, porque no momento que a gente tiver iluminação e a gente ocupar e a gente tiver esse espaço socializado, é que a gente vai conseguir ter uma segurança de fato, a gente vai conseguir se sentir seguro dentro desse campus. Obrigada. Eu vou começar falando sobre o lance que aconteceu lá na ESEF, né, onde a Brigada Militar invadiu o campo e a gente tomou um pausão, diversos estudantes, a gente estava fazendo um evento para os estudantes e depois a gente teve um ato na frente da reitoria, né, no Consum, onde tinha mais de 100 estudantes mobilizados em relação a isso. A gente defende que campus seguro é campus ocupado, né, e a gente não entende isso só como uma iluminação, né, que nem aqui na Psico, que foi parceria, né, do DA da Psico com uma outra gestão do DCE para conseguir ter essas lâmpadas aqui, para que se tenha mais investimento nessa infraestrutura, mas que também se tenha investimento para concurso, para que se tenha concurso para a segurança, não apenas patrimonial. Eu queria colocar também esse lance da autonomia estudantil, né? A gente precisa ocupar os espaços para além de ser um espaço nosso, né, para cair esses muros da faculdade, mas o movimento estudantil, ele se autofinancia das festas que a gente faz, das ocupações que a gente faz no campus. E o DCE também, a atual gestão, ele se coloca totalmente apático, né, e contrário a isso, porque a gente não consegue nem utilizar mais aquele espaço para se fazer uma festa. Então, para que a gente consiga, cada vez mais, com essa lógica do campo seguro, é que a gente consiga utilizar... Nós entendemos que a questão da segurança ela reside sobre um tripé que é de estrutura, vigilância e ocupação, né? Estrutura porque é necessário ter uma estrutura onde seja possível ser ocupada, uma estrutura iluminada, uma estrutura onde se possa transitar. A vigilância, que talvez seja um dos assuntos mais delicados, como os companheiros da Chapa 2 falaram, hoje a segurança da URGS ela é unicamente patrimonial, ainda que esteja acontecendo alguma coisa com o estudante na frente deles, eles não têm autonomia para intervir. E nós defendemos a volta dos concursos públicos para a segurança, para que a segurança possa ser feita para o estudante, não apenas para o patrimônio. E a ocupação, que é o fim máximo de tudo isso, que já converge com a questão das festas, e impedir o estudante de fazer festas nos DAs é impedir a autonomia do movimento estudantil, que como bem a colega da Chapa 3 colocou, o movimento estudantil depende desse autofinanciamento das festas para ser autônomo. Sobre a segurança, acho que tem muito acordo com algumas das chapas. Precisamos a volta dos concursos para os vigilantes, precisamos aumentar a iluminação. E eu acho que aqui no campus da saúde é uma coisa que parece simples. É simples.
que é o fim do cercamento entre os campos. Podendo transitar entre um e outro, seria muito mais seguro para os estudantes, por exemplo, do noturno, transitar aqui no espaço. Além disso, acho que só para esclarecer para a Bruna, que a gente tem feito a defesa em vários espaços do PNE, que um financiamento, os 10% do PIB e os 75% do royalty para educação, sejam para educação pública. A gente tem feito essa luta todo dia, em todos os espaços que a gente constrói. Tá? Então, só para deixar claro. Muito obrigada. Agora vamos passar para o último bloco, que são as considerações finais de cada chapa. Então tá, galera, muito obrigada para quem esteve aqui presente, quem está com a gente aqui até agora. A gente sabe que para muitos estudantes o movimento estudantil não é nada atrativo. Prova disso é que tem muito pouca gente aqui assistindo esse debate, para além da galera que a gente está cansada de ver, enfim, nos fóruns do movimento estudantil, dentro e fora da URGS. E a gente está aqui fazendo a disputa justamente para mudar isso, porque a gente quer um DCE cada vez mais conectado com as reais demandas dos estudantes, e não só um espaço que sirva a algum grupo político ou a poucos estudantes. E para isso, a gente quer propor um DCE que seja itinerante, que esteja presente em todos os campos, que tenha um orçamento participativo, que tenha o portal da transparência. E, para além disso, ao longo da nossa trajetória, a gente tem tido muitas lutas que transformaram a cara da universidade. Muito aqui questionada pelos colegas aqui das outras chapas, mas eu tenho a impressão que, se eles questionam as nossas lutas, eles questionam também a nossa presença da universidade. Nossa presença, eu entendo, pelo estudante de periferia, pelo estudante negro, do estudante trabalhador, porque é muito fácil ir contra esses programas, mas não oferecer nenhuma solução, né? Então, eu também acredito que não basta só a gente entrar na universidade, a gente reconhece sim as falhas desses programas. Vocês não acham que a gente faz a política vazia que vocês fazem? Por isso que a gente quer cada vez mais melhorias, a gente quer a ciência sem fronteiras para cada vez mais áreas, para todas as áreas da universidade, a gente quer assistência estudantil com auxílio não só financeiro, mas auxílio pedagógico para o estudante que vem da universidade pública, porque tem que ter muita coragem para sair da escola pública e entrar numa universidade que não está preparada para nos acolher. Tem que ter muita coragem para combater todo dia o machismo em salas de aula. Tem que ter muita coragem para ser negro, por exemplo, na Universidade de Medicina. E tem que ter muita coragem para enfrentar todos os dias esse campus que não é seguro. Então, essas e outras propostas que a gente tem para melhorar a vida dos estudantes, que a gente tem para melhorar a vida concreta dos estudantes, vocês podem encontrar no nosso material. Se vocês quiserem saber mais sobre a gente é Chapa 5, Coragem para Mudar, e estaremos presentes na universidade, claro, não só no período de eleições, mas para além delas, fazendo um movimento estudantil que tem mudado a cara da universidade, mas que a gente não se contenta não, a gente quer mudar ainda mais e a gente convida vocês para fazer essa luta junto com a gente. Obrigada. Bom, primeiramente, queríamos agradecer a presença de todas e todos. E também queria dizer que eu acho uma falta de respeito com todos e todas presentes aqui a ausência da Chapa 1. E também fico com a dúvida sobre o real motivo deles não terem vindo. Não sei se eles resolveram ficar no clubinho deles, que é o que virou o DCE hoje, um clubinho, ou se eles têm mesmo medo da democracia. Bom, reitero os agradecimentos do Lucas a todas e todos os colegas de chapas aqui, ao público presente. E só novamente pedindo o voto e a participação, né? Nós somos a Aliança Libertadora Estudantil. Aliança não, porque eu já errei isso no outro debate. É Ação Libertadora Estudantil. Viu? Agora eu li. Nós somos um movimento novo que vem para compor de verdade, então a gente convida a todos que simpatizaram com o programa a procurar mais, a conhecer, a buscar. Nós somos um movimento extremamente democrático, extremamente horizontal e que veio para além das urnas. Então a gente convida não só para o voto, mas sim para continuar na luta, para continuar mobilizando, para continuar mudando a nossa universidade. E para mudar ela de verdade. Não simplesmente ações paliativas, como algumas que a gente tem hoje, mas fazer um movimento estudantil que seja forte, fazer um movimento estudantil que consiga enfrentar não só as questões de DCE, mas as questões de reitoria e que consiga dar um retorno para a sociedade e para a universidade. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradeço a todos que ficaram presentes nesse momento.
é muito claro que existem dois projetos que disputaram a universidade nos últimos anos, aquele projeto elitista, aquele projeto conservador, aquele projeto golpista, e o projeto daqueles que nos últimos anos têm lutado para enegrecer a universidade, para ter a trabalhadora na universidade, para cada vez ter mais o povo dentro da universidade, ter mulheres, negros, LGBTs. E muito interessante, tudo foi debatido hoje, mas fez muita falta a presença da Chapa 1 para mostrar o que de fato está em pauta na universidade. Infelizmente, durante o ano, esteve na ordem do dia, no movimento estudantil, suprimir o artigo do Estatuto do DCE, que diz que não é princípio do DCE lutar por uma universidade pública e gratuita. Eles queriam suprimir isso em prol do Estatuto golpista que eles queriam construir. E nós propomos, todos aqueles que querem um DCE combativo, que querem um DCE representativo, a votar na Chapa 3, a chapa que tem a maior chapa que tem condições reais de derrotar o conservadorismo e a apatia. Eu acho que só para terminar, assim, não queria terminar desse jeito, mas, né, é isso. Eu queria responder a Tatiele, né, eu acho que tu não entende porque o espaço é esvaziado, porque tu não tem aproximação com a base, né. O espaço é esvaziado porque somos estudantes e somos trabalhadores. A pinta estudante que não está aqui, que não pode participar, provavelmente ele está trabalhando. Quanto ao que tu colocou ali sobre o ensino privado, a cada um cara que estuda na faculdade privada, a gente poderia estar colocando 7 vagas na pública. E quanto ao lance de que, o preto, pobre, desculpa, o governo que tu defende é o que mais matou preto, seja no território na paz, seja nas UPPs, e pelo amor de Deus, colega, não faça essa cara, porque tu não sabe, não ria, não é engraçado quando um preto morre na periferia, é triste quando um branco toma uma bala aqui, né, quando um estudante de classe média toma uma bala aqui, né, quando um preto morre na periferia, é normal, né? Eles se matam. Então eu fico muito triste de estar participando de um espaço estudantil e a gente não ter a condição de debater política, proposta. A minha proposta para a pinta preta que vai entrar, para o negro que vai entrar aqui, é que ele possa não ser confundido com segurança da faculdade, que ele tenha um RU, porque ele vai ser estudante trabalhador, assim como a gente deve ser aqui. Então vamos se enxergar enquanto classe e vamos se respeitar um pouco mais. E a gente se coloca, a gente não entende que o DCE é um fim, ele é um dos meios. Independente de nós ganharmos ou não o DCE, nós estaremos na luta, seja pela linha do tempo que a gente demonstrou de todas as lutas que a gente estava lá, e seja por dentro do DCE, melhor ainda, que a gente vai ter como dialogar com mais pessoas ainda. Então fica aí o convite para votar na nossa chapa 3. Podemos. Obrigada. Bom, queria apresentar a nossa chapa mais uma vez, né? Nossa chapa 2, na mesma barca, unidade é para lutar. Bom, o nome da nossa chapa fala muito sobre a nossa criação e a nossa proposição, né? Essa unidade, ela saiu dos movimentos, ela saiu das lutas, se organizou e aglutina cada dia mais e mais pessoas através das rodas de conversa, através das lutas, através dos movimentos, através de atos, através de todas as coisas que acontecem do movimento estudantil dentro dessa universidade. E a nossa proposição é muito simples, é conseguir pela primeira vez na história dessa universidade um DCE que de fato esteja na mão dos estudantes, que de fato esteja do lado das ocupações, que não apenas deixe de participar, denuncie, como fez os companheiros do PSTU da Chapa 3, denuncie a ocupação enquanto ela está ocorrendo, e assim que conquista vitórias, passam em sala se autorizando, se apropriando de um movimento que não participaram, e não só não participaram, como denunciaram o tempo inteiro que estavam acontecendo, foram traidores do movimento estudantil. Então, chamar as pessoas que estão aqui presentes, agradecer essa presença e chamar a participação para que aglutinem ainda mais o movimento que está crescendo, está cada vez maior e que está todo dia, em todos os espaços de luta, como vocês podem ter visto pelo ano inteiro e pelos todos os movimentos que aconteceram esses anos dentro da universidade. Dá pra ver que a gente tem divergências e tem propostas parecidas entre as chapas também. Algo que nos diferencia, que a gente consegue enxergar que mesmo o DCE não estando na mão da direita em outros períodos, ele tinha profundos vícios e sérias dificuldades de estar ao lado dos estudantes e dialogando com o movimento estudantil. Em 2012, quando teve a greve, o DCE, que estava na mão de companheiros que hoje estão na Chapa 3, não conseguiram ou não se propuseram a mobilizar os estudantes para participar da greve e para construir a greve de fato. Inclusive, isso
dificultou em vários momentos. Às vezes a gente tentava puxar roda de conversa aqui no Campo Saúde mesmo, e o DCE da época nos dificultou isso, assim. Então, para além das propostas, a gente está pensando no movimento estudantil, para além das eleições do DCE. A gente entende que o DCE é um instrumento importante, é uma ferramenta que nos possibilita ampliar a organização do movimento estudantil, e hoje que o DCE está na mão da direita, está na mão desses caras que são golpistas, a gente viu o quanto fez falta um instrumento que contribuísse com a nossa organização, com as diversas mobilizações que estavam acontecendo na URGS durante o ano. Então, para além das eleições, a gente vai seguir construindo com os companheiros que estão na chapa 2 e também estão em outras chapas ou fora das eleições do DCE, que se posicionam de forma crítica à universidade que a gente tem hoje e à sociedade que a gente tem hoje. Então, agradecemos a todos que vieram ao debate. Lembrando que o debate vai ser disponibilizado no YouTube, todos, e que o próximo debate é na terça-feira, meio-dia, na ESEF, dia 11, na quarta, no Seclimar, quinta-feira, dia 13, meio-dia, na Agronomia, e 5 horas, no Vale, e segunda-feira que vem, dia 17, no Vale, às 5 horas.